Bom dia, estamos aqui iniciando mais um ImaCast e hoje para falar de um tema muito importante que está super em alta, que é a sustentabilidade nas empresas e no dia a dia. E hoje eu estou aqui com o André, que é o nosso novo gerente de sustentabilidade e desenvolvimento, e a Mariane, que também está na equipe dele, né? Se você quiser começar falando um pouquinho da sua gerência, o que a gente pode esperar, André, como que vai ser os planos, desafios, como surgiu essa gerência, fica à vontade. Bom dia a todos e a todas. Para quem não me conhece, meu nome é André Ferreira, eu já estou aqui na IMA há 6 anos e agora a gente está iniciando uma nova experiência numa nova área, na diretoria aqui de polo tecnológico e da diretora Michele Lopes, que tem sido bastante acolhedora comigo e com a Mariane. A Mariane entrou agora também, vindo de uma experiência também diferente. E Jura? uma jovem aí para acrescentar a experiência na área pedagógica, tem bastante experiência na área de sala de aula, então veio a integrar a equipe. E aí essa foi criada esta gerência de sustentabilidade e desenvolvimento social e de acordo com a tendência não só hoje na IMA, mas no mundo e em todas as empresas que estão colocando como um pilar, né, como uma forma que a empresa deve atuar, e não só ao contrário do que as pessoas normalmente pensam, não apenas tem a ver com o meio ambiente ou com preservação, sim, também tem a ver, mas tem a ver com o dia a dia, tem a ver com práticas, atitudes comuns no dia a dia, práticas que você pode ter na sua própria casa. Tem a ver com mindset, né? Que é a mentalidade, cultura organizacional também, que a gente vai falar um pouquinho nas empresas mais pra frente. Mas eu vejo que é uma maneira diferente de pensar. Exato. Pensar sustentável, né? Exato. E passa por três pilares, né, importantes. Aqui o pessoal fala muito do ESG, né? E ESG, ele não só fala do meio ambiente, mas ele também fala de sustentabilidade e de governança. Então você vai passar também pela essa parte de sustentabilidade com as práticas. Você procura também empresas adotarem práticas sustentáveis no seu trabalho, na sua produção. No caso da IMA, a gente também tem uma parte muito importante na área da diretoria, que é a mata de cerrado de preservação que nós temos agora, sob nossa responsabilidade, e já coube a minha gerência e a minha equipe. A gente já está trabalhando na elaboração do pedido de um laudo ambiental, para que fique determinado claramente ali os limites da mata protegida, junto com a CETESB. A gente participei de uma reunião com a CETESB, foi muito interessante a gente descobrir toda a parte de legislação ambiental aplicável, o que a gente tem que fazer para preservar. Quer dizer, posso até dizer que numa visão otimista a gente já tem um saldo positivo aí, uma vez que a IMA não é uma empresa que emite carbono, a gente tem um saldo positivo aí em carbono, em créditos de carbono, porque a gente tem toda uma mata preservada ali, que a princípio a gente vai manter e cuidar e tentar transformar esse espaço num espaço que possa haver num futuro próximo visitas, pesquisas, como é feito hoje, por exemplo, na Mata Santa Genebra. Muito legal. Você já foi respondendo, mas eu ia perguntar sobre ESG, ISD, não sei, que as pessoas têm falado muito, têm adotado muito essa prática aí no mundo, nas empresas e no mundo, né? Então, o que significa essa sigla, né? Para quem não sabe, não entende, e como praticar, André? ESG é o Environmental, Social and Governance, né? Ambiental, Social e Governança, né? Que na verdade, exatamente o termo se referia às práticas ambientais, sociais e de governança. Então a gente tem o uso dos recursos naturais, a gente tem a prática, por exemplo, de
pilares de governança que vão passar por transparência na empresa também, exatamente para a gente ter essa diretriz com missão, com valores e condizentes com esse pilar, vamos dizer, de sustentabilidade. A gente passa também pela área de combate à corrupção, de LGPD, para você ver como é amplo, né? Na verdade, são três partes, né? Sim. Que é a governança, é ética, é sustentabilidade e, por exemplo, também cuidado com os clientes, com os fornecedores, com os colaboradores, muita transparência, né, no atuar, ainda por ser uma empresa de economia mista, né? Ela segue determinadas leis específicas, então eu preciso cada dia mais cuidado, tanto na elaboração de códigos de conduta, de procedimentos para aquisição de bens, de aquisição de serviços, em relação, uma vez mais, à área específica. A gente trabalha bastante, a equipe já fez um enorme trabalho antes da nossa chegada aqui, trabalhando com os terrenos do futuro parque tecnológico, e ali você tem toda a delimitação dos terrenos, tudo que a gente precisa fazer lá, um trabalho sobre infraestrutura, apresentar todo um projeto que está sendo aí adaptado e trabalhado todos os dias para que fique viável. E assim, eu enxergo um futuro aí para a IMA, aproveitando esse espaço, um futuro bastante promissor aí, um espaço enorme, Com né? certeza. Que pode atrair investimentos, que pode atrair novas empresas, e pode ser um espaço amanhã, no futuro, um espaço inclusive de lazer para o campineiro. Sim. E não só isso, mas também de trazer mais desenvolvimento tecnológico para a cidade. Né? Para a cidade. Falando nesse assunto, sobre cidade, sobre a IMA, qual que é a importância, né, da gestão pública com esse tema tão atual que é a sustentabilidade? Qual é o impacto que você acha da gestão pública? Hoje a gente vê, né, na verdade, houve bastante mudança na legislação e trouxe sempre essa preocupação, né, como eu disse, com transparência, com práticas sustentáveis, com cada vez mais você avaliar os impactos. Então você tem laudos ambientais, você tem órgãos, tem Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria do Verde, não é? Infraestrutura, que estão sempre, eu não tive a oportunidade ainda de participar, mas eu sei que já houve muitas reuniões e alinhamentos, tanto da diretoria, da empresa, com a Prefeitura de Campinas, né, para que a gente possa fazer isso nosso trabalho de forma mais adequada possível e tenha mínimo impacto ambiental e traga esses frutos para Campinas. Então, é muito importante que tenha esse diálogo, e eu tenho visto bastante trabalho nesse sentido, com bastante diálogo, bastante reunião de alinhamento. A gente é muito transparente com os trabalhos que estão sendo feitos. Inclusive, eu tenho que deixar aqui eu já falei pessoalmente, mas agora é bom falar em público também. Eu fui muito bem acolhido na equipe, e eles me brifaram, me deram um briefing sobre tudo que foi feito nesses últimos 2 anos de existência da área, e realmente a gente faz uma integração quando entra na empresa, mas fizeram uma integração quando eu entrei na equipe. Então, que legal. Realmente Isso um trabalho que mexendo com plantas, mexendo com medidas de terreno, modelos de negócio, procurando os modelos de negócio que sejam interessantes do ponto de vista econômico, mas também, ao mesmo tempo, que conjuguem essa questão proteção ao meio ambiente, a vocação da tecnologia da IMA, atrair esses investidores. Então, assim, é muito difícil conjugar oportunidade de negócio com proteção ao meio ambiente, com obediência às posturas municipais. É um desafio, né? Desafio sempre.
Falando sobre meio ambiente, preservação, sustentabilidade, que é o nosso tema hoje, a Prefeitura tem feito uma campanha muito legal nas mídias sociais, em todos os canais de comunicação dela, sobre esse assunto, né? Sobre o combate ao mosquito. Como que vocês acham? Quais seriam as medidas de prevenção contra a dengue? Atualmente, não só atualmente, mas desde de algum tempo atrás, a dengue é um dos principais problemas de saúde pública do mundo todo. Cuidar do meio ambiente com ações sustentáveis é uma forma de conter a reprodução do mosquito, que hoje ele infecta em torno de 50 a 100 milhões de pessoas por ano, segundo a Organização Mundial da Saúde. Um dos grandes problemas é que o mosquito ele tem uma reprodução muito fácil. Então, qualquer recipiente que não é descartado de forma correta, com água parada, ele já serve de um criadouro para o mosquito, né? E se nós pensarmos na destinação correta do lixo, que é reciclado, a gente protege o meio ambiente, melhora a renda dos catadores de lixo, e é um dos motivos que devemos ter as ações sustentáveis, como o descarte de lixo corretamente, né? Manter a higiene dos locais, não deixar água parada, é uma das melhores formas e fundamental para a participação e conscientização diária de toda a população, né? Agora, no mês passado, no dia 14 de abril, a Prefeitura ela lançou uma campanha, que é o Alerta Campinas, que a campanha, ela é uma forma de conscientizar que a nossa cidade hoje, o município, ele está em alerta máximo para dengue. Então, as pessoas estão sendo acompanhado. Então, a contaminação está muito alta. Então, eles fizeram essa campanha, que é o Alerta Campinas. Um dos objetivos é prevenir a proliferação dos focos do mosquito, conscientizar a população sobre a importância de todo mundo participar, né? De todos participarem do combate à dengue, para garantir uma assistência e garantir também uma assistência médica a todos os pacientes e evitar mais óbitos. Perfeito. Né? Que hoje em dia é assim que a gente começa a conscientização, né? Tem que trazer essa pauta mesmo. Bom, antes de qualquer coisa, é bom lembrar que o brasileiro, a gente tem, por vezes, uma postura nossa um pouco esperando dos governantes que façam sua parte. É importante, sim. Os governantes estão fazendo a sua parte, a Prefeitura de Campinas está fazendo a sua parte, conscientizando o cidadão, mas é importante que cada cidadão entenda, cada campineiro, cada morador de Campinas entenda que a parte mais importante está nas suas mãos, no seu comportamento, na sua mudança de atitude. Não adianta nada você ficar esperando o trabalho dos órgãos públicos, mas você dentro da sua casa, no seu dia a dia, não tomar medidas preventivas. Então, aquele vaso esquecido no canto da sua garagem, cheio de água empoçada, aquela piscininha infantil que você esqueceu de esvaziar. Então, tudo isso é muito foco para o mosquito. Pneu velho, parece bobagem, mas às vezes a gente troca os pneus do carro, deixa lá encostado, primeira chuva, enche de água. Então, assim, são coisas simples do dia a dia que, se a gente mudar e cada um fizer a sua parte, já é de uma grande ajuda, não só para os nossos cidadãos, nossos vizinhos, nossos amigos, para toda a cidade, como também para os próprios órgãos públicos. Sobre todo esse assunto que a gente tem visto, tem falado, como vocês veem as outras empresas, o mundo corporativo, com as práticas sustentáveis? Olha, eu me surpreendi quando a gente já sabe, né? A gente tem acompanhado. Eu sou um cara muito interessado em vários tipos de assuntos diferentes e a gente tem visto, por exemplo, que a questão da alimentação mundial é uma preocupação. Então, as técnicas, né, linkando sustentabilidade, tecnologia e meio ambiente, tudo isso hoje em dia tem andado junto. Porque se a gente não tem hoje novas técnicas de cultivo, de plantio, de aproveitamento do solo consciente, a gente não consegue produzir alimento suficiente para alimentar a população mundial. Sim. Isso com todos os problemas que a gente sabe que nós estamos enfrentando, né? Aquecimento global, países que sim ainda sofrem com a questão da desnutrição, da fome, de doenças que em alguns países já foram erradicadas, não é? E aí eu noto o seguinte, que muitas empresas
Aqui eu trouxe aqui, tem um relatório da KPMG, que cerca de 70% dos líderes globais enxergam o ESG como critério essencial para negócios. Então, quer dizer, 70%. Então, ou seja, isso não é uma tendência local ou uma modinha, isso, na verdade, eu acredito que isso veio para ficar. Perfeito. Então, você desenvolve produtos verdes e, inclusive, o consumidor tem se tornado mais consciente, tem se tornado disposto, até eventualmente, dentro das suas capacidades, a pagar um pouquinho mais ou a escolher com mais critério produtos que não agridam o meio ambiente. Tudo começou, eu me lembro lá atrás, na minha infância, quando havia aquela preocupação da pesca que por vezes acabava matando golfinhos, e aí de colocarem nas latas os avisos que aquilo não havia, a pesca do atum, por exemplo, não havia ferido nenhum golfinho, e isso desenvolveu para produtos vegetarianos, veganos, hoje cada dia mais comuns no mercado. Então eram critérios que as empresas não enxergavam até pouco tempo atrás. Sim. Né? E hoje eu tenho visto, e não só a questão de, por exemplo, gerir emissão de resíduos, emissão de gases, mas tem todo o aspecto social também, como, por exemplo, que passa, inclusive, pela parte trabalhista, como proibição de trabalho infantil. Não era uma coisa que eu também via na minha infância, como meninos que trabalhavam como empacotadores de supermercado, meninos muito jovens, às vezes, mas crianças como eu. E hoje em dia isso é uma prática inaceitável. Naquela época, são meros 30, 40 anos atrás, isso era visto como normal. Então hoje a gente sabe que uma criança, o principal lugar de uma criança hoje é na escola, e isso faz parte do ESG também. Que legal. E você tentar melhorar as condições de trabalho dos seus funcionários, estimular a cadeia produtiva de forma que a pessoa fique mais eficiente e mais satisfeita, e seja, dentro do possível, melhor remunerada por isso. Muito bom. Você falando sobre tudo isso, sobre os consumidores, as empresas, né? Eu puxo o gancho sobre o marketing verde, né? Porque hoje a gente tem ouvido muito esses termos, emprego verde, marketing verde, ou marketing sustentável. As empresas, elas têm adotado hoje, né, como uma estratégia de marketing também, que é orientada totalmente à consciência ecológica, né? Ele tem esse forte apelo ambiental e vincula a marca a uma imagem ecologicamente consciente, né? Focando em produtos que beneficiam o meio ambiente e, ao mesmo tempo, vende a imagem dela como uma empresa eco-friendly, né? Que eles falam, né? Exato. E assim, eu falo como consumidora também. Eu, quando vejo que uma empresa teve já uma polêmica na mídia, ou desconfio que faça testes em animais, ou não tá com aquele selinho cruelty free, a gente já não compra, porque pra gente isso é muito importante, saber que não tá prejudicando o meio ambiente ou não faz testes em animais, né? Então, é um tema que tá muito em alta também, né? O marketing verde nas empresas. A gente pretende também trazer isso pra nossa hoje, né, André? Que a gente vai falar dos projetos depois. E eu queria citar algumas, né? Algumas empresas que têm praticado esse marketing e tem isso como um mindset, como a gente tinha falado, que não é só fazer algumas ações de sustentabilidade, mas isso tem que estar enraizado na cultura organizacional mesmo, né? Então, assim, a gente tem hoje a Coca-Cola, a Microsoft, a Natura, que pensa muito, todas as estratégias deles são voltadas pensando no meio ambiente, a Nike, Starbucks, Toyota. Então, assim, uma infinidade. As grandes empresas hoje, elas pensam nisso como... tem isso como uma cultura mesmo, né? Sabe o que eu trouxe aqui? Eu pesquisei também e até me surpreendeu, eu selecionei só até três ramos bastante distintos para a gente ter ideia como isso é geral hoje, uma tendência, né? Por exemplo, a gente tem a Suzano, não é a Suzano que produz papel, né, a partir de eucalipto, é uma empresa carbono zero. Quer dizer, uma empresa de papel, que normalmente empresa papeleira sempre foi conhecida, já houve discussões internacionais sobre instalação de fábricas de papel, porque os países não gostam pelo impacto que elas causam. E a Suzano conseguiu ser uma empresa de carbono zero e produzindo papel e celulose com base de eucalipto. Então,
É impressionante isso, tirando 10 milhões de toneladas de plástico. Ainda mais no uma sistema. empresa que trabalha com isso também. Então, e trabalha com tem papel. que ter isso mais ainda, né? Não, e ela foco. deixou de usar 10 milhões de toneladas de plástico dentro da empresa. E a meta é aumentar isso até 2030, dentro da famosa Agenda 2030 da ONU, né? Sim, isso está totalmente interligado, né, com essa agenda, esse pilar tão grande de sustentabilidade, né? Aí eu trouxe a Suzano, que me surpreendeu muito por ser uma empresa de papel e celulose. Eu trouxe uma loja de departamento, que é a Renner, incrivelmente. A Renner fez um compromisso de oferecer 80% de produtos feitos com matérias-primas e processos menos impactantes. Né? Quer dizer, uma loja que é, em princípio, uma loja de departamento, você pensa no que eu posso ajudar a toda uma indústria, inclusive a indústria... Toda empresa pode ajudar de alguma forma. E um outro, numa área completamente distinta, é o Itaú. O Itaú diz que é a maior instituição financeira do Brasil e o único banco da América Latina no índice de sustentabilidade. Olha só. Do Dow Jones. Quer dizer, o bom. único banco da América Latina que figura no índice que interessante. do Dow Jones. Quer dizer, isso pra gente é um motivo de orgulho de ter uma empresa genuinamente nacional figurando no índice sustentável. Com certeza. Não é? Então, assim, essa política do Itaú foi lançada desde 1999, lembrando só um gancho, assim, que tudo isso começou, por incrível que pareça, essa preocupação ambiental e que hoje o mundo inteiro fala sobre isso, muitos, né? Você tem muitos vídeos, muitas reportagens. Tudo começou aqui em 1992 com a Eco 92 do Rio de Janeiro, que foi a primeira conferência mundial sobre o meio ambiente, estabelecendo metas de redução de carbono, que a gente está falando agora, e reuniu mais de 150 líderes de países no Rio de Janeiro, em 92. E de 92, depois criou-se um tratado internacional, que o Brasil faz parte até hoje. O Brasil implementou esse tratado e daí surgiu, da Eco 92 do Rio de Janeiro, surgiu o famoso Protocolo de Kyoto, que na verdade ele foi criado alguns anos depois, ainda na década de 90, e ele estabelece, aí sim, ele vem especificando quais são as metas que os países têm que atingir para se comprometer com esse compromisso firmado na Eco 92, que está em vigor também no Brasil e está em vigor em grande parte dos países do mundo hoje em dia. E daí a gente tem visto explosão, por exemplo, de investimento em carros elétricos e outros equipamentos. Por exemplo, só para citar um exemplo de um país verde, a Islândia, por exemplo. A Islândia já tem uma vantagem natural, que é um país que tem energia geotérmica, de vulcão e de águas termais. Então lá ela produz energia limpa, sem um custo muito barato. Então as empresas têm estabelecido lá, porque você usa eletricidade sem prejudicar o meio ambiente, uma vez que ele já fornece. E curiosamente, nos últimos 10 anos, a Islândia tem se tornado, acho que o segundo maior consumidor de carros da Tesla. A Islândia eletrificou uma boa parte da frota de carros da Islândia é elétrica, com alguns postos, inclusive com abastecimento grátis, por enquanto. Não todos, mas alguns. E os táxis na Islândia quase todos já são Tesla. Muito legal ver tudo isso que você está apresentando, né, que está acontecendo mundialmente, porque é uma inspiração, né, pra gente, serve como uma inspiração. E a gente vê o quanto a gente já avançou, mas que tem para avançar ainda, né. Você imagina um país, né, é muito interessante, a gente vê exemplo de empresas e óbvio que a IMA dá o seu exemplo, tem o seu papel importante dentro aqui de Campinas, mas é curioso você ver países inteiros adotando um lema ecológico, um lema de sustentabilidade, de redução ou zero resíduo, né? Então a Islândia surpreendeu, já é um país que tem algumas vantagens naturais, mas tem sabido usar isso de forma muito interessante e realmente foi uma estratégia, inclusive, eu li sobre isso, da Tesla, uma vez com essa vantagem natural da Islândia de investir
na infraestrutura elétrica para os carros. Então, hoje em dia, é um dos poucos países do mundo que você pode pegar um Tesla e praticamente rodar o país inteiro sem problemas de abastecimento, já com uma rede preparada, isso em meros 10 anos. É muito futurista você falando isso pra gente, né? A gente Parece, pensa né? que isso é algo ainda muito distante para nós. É verdade, mas é óbvio que é importante a gente falar isso. A gente, falando em política pública, né? É óbvio que a gente precisa... o Brasil é um país muito grande, é um país com muito contraste. Então, é muito diferente. Claro, a Islândia eu estou citando como exemplo, mas não é margem de comparação, porque é um país pequeno, é uma ilha. Então, assim, é um exemplo, sim, a ser lembrado. Uhum. Mas o Brasil tem feito muita evolução nos sim. últimos anos. Tudo que a gente tem conversado aqui até agora, né, que a gente falou, desde a legislação ambiental, que deu um salto de qualidade nos últimos 20, 25 anos, até mesmo legislação trabalhista, Estatuto da Criança e Adolescente, o papel do Ministério Público na proteção dos direitos da criança, tudo isso tem a ver com desenvolvimento sustentável, melhor condição de trabalho, pessoas também tendo uma melhor qualidade de vida, que no fim, tudo que você quer protegendo o meio ambiente, tendo uma postura sustentável, ter uma melhor qualidade de vida, não só para você, Com certeza. mas para os seus descendentes, filhos, netos. Os herdeiros. Muito bom, André. Só trazendo uma curiosidade, né? Falando ainda das empresas que adotam essa postura sustentável, que acho que a maioria hoje em dia, mas ainda não são todas, né? Infelizmente. Os consumidores, eles estão tão engajados, né, hoje com essas práticas sustentáveis, que eles preferem pagar até mais caro. Né? Isso foi comprovado por dados científicos, que eles preferem pagar mais caro pelos produtos de uma empresa que adota essa causa, que abraça essa causa. Não, é verdade. E assim, porque nós temos, como disse, hoje nós temos essa consciência maior e as pessoas estão adotando modos de vida mais saudáveis. E vendo esse mercado, além de tudo, é um mercado interessante, é um mercado importante. Sim. Não é? As pessoas que têm condições, e mesmo aquelas de condição mais humilde, os produtos também, quanto mais o público atinge, mais o produto fica acessível, né? Então você tem produtos vegetarianos ou veganos que até então eram raros e esse mercado tá gigante também, que eu acho que tá super interligado, né? Hoje em dia é cada vez mais popular, você consegue encontrar desde pequenos mercados até grandes redes, produtos vegetarianos ou veganos, coisas que assim 5 anos atrás era muito difícil encontrar. Era muito difícil. Você não encontrava produto vegetariano ou vegano, assim, só poucas opções e caras, né? Hoje já tem uma série aí de opções. E olha, apesar de não ser vegano ou vegetariano, eu gosto muito da comida vegana ou vegetariana. E às vezes eu como. Então eu sentia isso. Às vezes quando eu tinha vontade de... E quando eu vi falar do hambúrguer do futuro, só para citar um aqui, sem fazer propaganda, mas já fazendo, que chamava hambúrguer do futuro, que era um hambúrguer 100% vegetal, fiquei curiosíssimo. Então... E hoje, o melhor ainda, com a tecnologia, as empresas têm desenvolvido produtos cada vez mais gostosos, saborosos. Sim. Então você não precisa ser não precisa sofrer mais, digamos assim, abrir mão do seu gosto, do seu paladar, para você adotar uma postura menos agressiva ao ambiente. Mais consciente. Você pode simplesmente aproveitar tanto uma comida quanto uma refeição, quanto uma roupa também que você sabe que foi feita em algum lugar que respeita as condições dos trabalhadores, e tudo isso envolve, né, o seu dia a dia, né? E o consumidor, ele está cada vez mais preocupado, mais engajado, hoje em dia ele pesquisa muito, procura muito antes de gastar ou de investir em alguma coisa, né? Então, se é uma empresa que tem os mesmos valores, propósito do que ele pensa, do que ele acredita, faz total sentido. Você falou de empresas, você vê, né? Que vem, eu estou falando aqui de alimentos,
Mas, por exemplo, eu sei que isso vai até a indústria de cosméticos. Sim. Então, quer dizer, a pessoa vai comprar maquiagem. Foi o que eu comentei, né? A gente, que é mulher, gente, principalmente coisas de cosmético, essa indústria, que a gente sabe que tem muita empresa que faz teste em animal, eu não compro das que eu sei que fazem. Exato. Isso é muito importante, falando como consumidor agora, né? Não compro. Não, isso era uma coisa que era curioso, né? Porque há poucos anos atrás era uma coisa quase que exótica, né? As pessoas não tinham muito essa tinha essa preocupação. Não, Hoje não. todo mundo, eu acho que tem esse alerta ligado, esse sinal. E Será que essa empresa, ela, né? Então pesquisa antes na internet, vai atrás. Hoje em dia com o Instagram, as redes sociais, onde expõe a visão, a missão, os valores da empresa, as pessoas estão muito espertas mesmo nesse sentido. Olha, eu vi agora, para citar um exemplo que eu achei, que eu acho, na minha visão, que eu tenho acompanhado, para mim o veneno que pode ser evitado já, alternativas muito viáveis, é o plástico, né? Sim. Eu estava lendo fiquei muito impressionado sobre as ilhas de plástico nos oceanos. Eu estava vendo sobre os mapas. Existe um mapa oceanográfico que mostra, nós temos verdadeiras, quando eu digo ilhas mesmo, no meio dos oceanos, formadas por garrafas descartáveis, e o plástico demora... Eu já vi algumas cenas e elas chocam a gente. São chocantes. Porque quando você vê fazendo mal ao animal ali, Exato. É algo que, né, a gente para pensar duas vezes até. Não, é uma simples garrafa PET, né? E você vai olhar Sim. e você vê o quanto que isso prejudica. Eu vi um mutirão de limpeza de praias, uma praia que estava totalmente inacessível já, e era uma praia linda, depois voltou a ser. Pra você ter uma ideia, isso foi na Ásia, eu não me lembro em que país exatamente, mas o pessoal, movido por essa nova consciência muito boa de se a gente não cuidar, vai acabar, o pessoal se juntou numa praia que era muito bonita, tinha virado um lixão, porque a maré traz o plástico para a praia também, e eles limparam toneladas voluntariamente de lixo, e principalmente plástico, e a praia se tornou mais uma vez utilizável. Então, assim, isso me deixou muito assim... Que bom, foi olha só. uma política do povo, livremente. Sim. E uma que eu vi muito curioso, eu acho assim, desde criança, uma coisa me marcou. Uma vez na escola, a gente recebeu uma organização não governamental, que era uma organização ambiental, talvez uma das primeiras, há algumas décadas. E eles me deram uma caneta, que eu tive por muito tempo, e uma caneta que era feita de um plástico de amido de milho, e ela era biodegradável. E eu olhava para aquilo e de criança, falei, mas ela parece ser igual, né? Quer dizer, ou seja, o material eu uso e não agride o meio ambiente. E aí, agora, recentemente, eu vi que uma empresa criou uma embalagem de aquele pacote de 6 de cerveja, tem aquele plástico que prende em cima, que é aquilo que os animais se prendem. Eu né? já vi uma matéria sobre isso. Então, eles criaram essa embalagem agora feita com um material que parece plástico, só que ele é um material orgânico feito de comida para peixe. Então, não só se ele for jogado na água, ele não só degrada, mas ele alimenta os bichinhos. Que legal. Então, a reportagem mostra depois aquilo na água se desfazendo e os animais se alimentando, porque ele é feito de material que depois se degrada. Que bom que tem empresas pensando, né? A gente, quando vai pesquisar sobre brindes agora para eventos, essas coisas, a gente tem visto muito que as empresas estão se preocupando com isso, e tem muito brinde ali que é sustentável, né? Utilizado com embalagem reciclável. Então, assim, as empresas já adotaram essa postura, a gente tem percebido, né? E falando sobre tudo isso, agora uma pergunta para Mariane, né? Quais são, na opinião de vocês, né, pequenos hábitos no dia a dia que a gente pode ter que contribuem para a sustentabilidade? Olha, existem pequenos hábitos que às vezes a gente fica imaginando assim, nossa, mas o que eu posso fazer? Que é fazer um monte de coisa. Mas não, são pequenos hábitos que quando a gente vai fazendo diariamente e ajuda, né, nosso vizinho, nosso familiar conscientizar, já é muita coisa. Porque nós pensamos assim, é uma garrafa, é minha garrafa, só que nós não estamos aqui no mundo sozinho. Tem milhares, milhões de pessoas. Então, se a gente não jogar corretamente essa garrafa, o outro pode não jogar, e isso faz com que
torne essas ilhas que o André falou. Um efeito dominó, digamos Sim, assim. exatamente. Então, dos pequenos hábitos, né? É fazer a coleta e a separação do lixo de forma correta, a economia de água, de energia, o próprio consumo local, nos comércios locais, ajuda também nessa questão de sustentabilidade, de você não ter que se transportar para um lugar tão longe, né? Então, a gente já deixa o carro na garagem, anda um pouco a pé. Eu já ouvi falar do consumo consciente Isso também, mesmo. né? Você não ter aquela... gastar com irresponsabilidade, digamos assim, né? Isso. O consumo consciente também tá bem dentro dessa pauta. Isso que a Mariana está falando é muito importante. E é assim, eu cheguei à conclusão que assim, o que separa muitas vezes um país mais educado, ou mais civilizado, ou mais consciente de outro que não, é exatamente por a postura individual. Por quê? Porque quando você vai para uma rua, por exemplo, e aquela rua está toda suja, aquilo já te desestimula de uma forma. Agora, por exemplo, você vê muitas pessoas, quando eu vou para determinado país, eu não tenho coragem de jogar um papel no chão. Por que será? Sim. Não é? Então, seja, a rua toda limpinha, organizada, vai ser você o primeiro a sujar? Então, eu digo assim, quando cada um começa a tomar a sua postura, Sim. isso estimula os outros, é um círculo virtuoso, né? Exato. Então, assim, e eu noto que os melhores países, eles não é necessariamente nas grandes atitudes, são as pequenas coisas. Eu reparo nas pequenas coisas. Sim, por exemplo, sim. eu olho um canteiro e eu falo, nossa, olha como a grama ali tá paradinha. Ou eu olho e falo assim, nossa, olha como tem lixeiras muito próximas umas das outras. Porque às vezes acontece de você buscar, eu quero jogar o papel no lixo. Onde é que eu acho uma lixeira? Sim, são pequenas coisas que fazem toda a diferença. Toda a diferença. Sim. E isso estimula um ou outro. Quando você vai, o lugar está todo sujo, você não acha lixeira. Às vezes a pessoa nem quer e assim, acaba sendo um inconsciente, aí já é um círculo vicioso da poluição, e isso tudo, poluição visual, poluição sonora, o desrespeito com o seu próximo, né? Então, eu acho, desde criança eu sempre fui uma pessoa muito interessada, muito admirada com a vida da natureza, e eu tive a oportunidade de ver animais de perto, livres, e é uma coisa assim emocionante. A gente tem que pensar que são 8 bilhões de seres humanos no mundo e muito poucos animais, cada vez menos, muito ainda em liberdade, cada vez mais raro, alguns animais desaparecendo, sendo extintos. Então, assim, o ser humano tem que saber conviver no mundo sem ser uma anomalia, né? E sim ajudando a preservar. E pelo menos, se a gente não consegue mais trazer de volta aqueles animais que já se extinguiram, já se foram, pelo menos que a gente evite que os que estão aí, alguns são belíssimos, alguns claro, dão medo, mas todos são bonitos da sua maneira. E muitas vezes eu me emociono, eu adoro baleias, tá? Então baleia é uma coisa incrível, e as pessoas já conseguiram, muitos países aboliram, né, praticamente 100% dos países do mundo, com raríssimas exceções, aboliram a pesca da baleia. Então, assim, eu lembro que de criança aquilo me chocava muito, de ver as cenas de pesca da baleia, e hoje é muito bom olhar para alguns países que até viviam disso, encontraram outras alternativas, estão aí e deixaram o animal tão majestoso, sei lá, tão lindo, vivendo em paz, né? E isso é importante pra gente. E hoje, em vez de você pescar a baleia, você faz tudo para observar a baleia, e as pessoas continuam ganhando dinheiro com isso de uma forma totalmente sustentável. Sim. E mantendo e preservando o bicho. Quer dizer, na verdade é muito bonito você olhar um animal daqueles nadando livre. É lindo. É emocionante, é emocionante. E a gente não pode ser uma minoria. Eu vi que se a gente colocar numa balança hoje todos os animais domésticos de corte e os animais que estão na natureza, seria assim, 99 quilos 900 gramas de gente e 100 gramas de animais selvagens, para vocês
nem ideia como a gente está em desequilíbrio, como a gente Nossa. precisa trabalhar firme para tentar pelo menos melhorar um pouquinho essa balança aí, que está pendendo Isso é muito bem para o sério. lado da humanidade, em detrimento dos animais que estão aí há muito mais tempo que a gente, né? Uhum. É isso Sim. mesmo. E falando, né, sobre a sustentabilidade, as nossas ações, a gente tem que pensar que não é só para o agora, Uhum. é a longo prazo. Então, eu não preciso fazer só hoje, ou eu não preciso fazer porque ninguém está fazendo, não. Mas tem os filhos, os netos, então a gente tem que pensar nas ações por conta do futuro, né, das nossas crianças. Que mundo a gente quer deixar. Exatamente. E praticar os 3 R's, né? Fazer a prática dos 3 R's, que é reduzir, reutilizar e reciclar. Então, se a gente pensar com todas as ações, os lixos que a gente produz, o que a gente pode fazer praticando os 3 R's? E aí a gente já Perfeito. se conscientiza e Muito já bom. ajuda. Hoje no Brasil a gente tem um programa, né, de cidades sustentáveis. Quer falar um pouquinho sobre esse programa? Eu peguei um dado interessantíssimo. É curioso, eu peguei o que eu trouxe são cidades que estão adotando, né, essa sustentabilidade urbana, né, são várias políticas social, cultural, econômica, são todas integradas, né? Então elas estão adotando esses eixos, né, são eixos temáticos, né, dentro chamam Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, que é um programa das Nações Unidas, da ONU. Então, são 260 indicadores e as cidades têm procurado adotá-los. E é curioso que eu olhei o ranking das 10 cidades mais sustentáveis no Brasil. Em primeiro lugar, curiosamente, está Morungaba. Morungaba está em primeiro lugar. Imaginava. É uma cidade, tudo bem, é uma cidade pequena, né? Sim. Mas está em primeiro lugar. E outra curiosidade, as 10 primeiras cidades do ranking estão todas no estado de São Paulo. E as mais próximas de nós, nesses top 10, estão Valinhos, Jaguariúna e Limeira, Olha, entre RMC. outras. Exatamente. Estamos na RMC. Então nós estamos próximos aí, está na hora de Campinas começar Campinas. a galgar o seu lugar aí Vamos no ser ranking. Sustentável. Nós já somos, mas Mais nós temos que galgar o top 10. Sim. De preferência o top 5, né? Com certeza. Como a gente estava no ranking das Smart Cities. Exato. Gente, para finalizar aqui o nosso podcast, muito rico, muito bom com o André, com a Mariane, quais as iniciativas que a IMA pretende adotar para se tornar mais sustentável? Quais os próximos projetos? Tem o selo verde também, que a gente tinha comentado, né, numa conversa nossa. Se você quiser falar um pouquinho. A gente fez, foi um convite, foi uma menor aprendiz, a Sofia, que estando aqui na IMA, ela é estudante do curso de administração da Metrocamp, e ela achou interessante fazer um trabalho de conclusão de curso com a IMA, e conversando com o RH, a gente fez essa ponte, e elas conversaram comigo, e a gente desenvolveu um projeto que eu vim com isso na cabeça, porque a gente está falando das substituições de embalagens, né, de produtos menos agressivos ao meio ambiente, e eu notei que, por exemplo, a maioria dos hotéis ou mesmo nos aviões, o plástico praticamente foi banido. Então as embalagens são de papel, papelão reciclado, os talheres são de madeira reciclada, os mexedores de café, os copinhos de papel, mesmo nos quartos de hotel, você já tem pequenos lixos onde você pode fazer separação dos lixos. Então isso assim, de novo, a gente volta aqui no que a Mariane falou, pequenas práticas, e que se você também tem um apoio das empresas, fica mais fácil de fazer, né? Então elas vieram com esse projeto. Que fase nós estamos? Estamos colaborando, a Sofia, que é nossa menor aprendiz aqui na IMA, aluna Metrocamp, com 2 colegas de curso, e o projeto é a gente desenvolver vários textos, elas vão desenvolver esses textos como parte do trabalho,
de conscientização, para a gente trabalhar junto aqui com RH, com a comunicação, com o marketing. Que legal. Exatamente, vamos precisar da ajuda de todos, fazer essa integração. Eu acho que a minha gerência, claro que estamos na área do Parque Tecnológico, temos os nossos projetos ali, mas isso é uma agência que fala com todas as outras, aliás, devemos falar com todas as outras. E nós estamos trazendo esse projeto delas, e elas estão redigindo um texto de conscientização e depois dessas pequenas práticas do dia a dia que toda a IMA vai poder participar. Isso depois está sendo trabalhado ainda, é um projeto inicial, afinal a agência tem um mês, né? Mas já temos um texto, já temos um objetivo, aí depois vai ter uma premiaçãozinha, uma coisa alimentar, uma coisa verde, assim, não digo não vai ser uma alface, tá, gente? Vai ser uma caixinha de bombons, a caixinha de chocolate. Aí o prêmio já fica mais atrativo, né? É um prêmio gostoso, um prêmio consumível, né? E isso, ideia das estudantes. E aí sim, já faz a IMA também trazendo essa política, levando para fora, mostrando que a gente pode dialogar com instituições de ensino, com outras instituições. E o objetivo final desse processo de conscientização, de práticas do dia a dia, então as pessoas vão poder tirar fotos, vão poder participar, e aí vai ter esse prêmio ao final. E depois a ideia é substituição, pelo menos dos copos de plástico que nós usamos hoje e dos mexedores de café por produtos recicláveis e biodegradáveis. Então a gente já tem feito até um levantamento de custo, e o custo, se tiver algum aumento de custo, é ínfimo, e perto do benefício que isso vai trazer, não só para as políticas da IMA, para a sua atuação, mas também, inclusive, para a saúde dos funcionários, porque já está provado que o café quente no copo de plástico não faz muito bem para a saúde. Agora eu me assustei, porque ele libera algumas substâncias. Eu tomo café o dia inteiro. Mas no copo descartável de plástico, no café... Quando eu tô aqui na IMA, é no copo de plástico. Então, eu bebo também. Mas ele libera o plástico, ele libera um produto que não faz muito bem para a saúde. Então, se fosse substituído por um copo de papelão, um copo de... Por exemplo, muito as companhias aéreas hoje são todos aqueles copos de papel encerado. Sim. E aquilo ali é 100% biodegradável, não agride. As empresas de fast food também usam. Também. As embalagens, eu sou do tempo que a embalagem do McDonald's era de isopor. Hoje de papel. Sim. Né? Então, assim, e hoje eu vi lugares que até as bandejas das lojas de fast food são de madeira reciclada. Bandejas. Isso aqui no Brasil, ou não? Isso no Brasil e fora também. Muito legal. Então, acho que a gente está num bom caminho. Eu acho que com a IMA adotando esse pilar importante, a gente está aqui para tentar fazer o melhor, contribuir com todos vocês. A gente agradece também a oportunidade a todos, ao Caio, a Gabi, a Camila, de estar aqui com vocês, colocando as nossas ideias, nos apresentando. A gente agradece a oportunidade de poder falar, de estar sendo recebido com tanto carinho, com tanta atenção. Eu que agradeço, né, a presença, a participação, o engajamento de vocês. E até queria falar que a gente, como marketing, também tem muita coisa para atuar com a gerência de vocês, né? A gente já pensa em fazer pautas sobre sustentabilidade nos nossos conteúdos, porque a gente tem visto empresas grandes fazerem isso. E mostrar que a IMA é uma empresa realmente que se preocupa com essa causa. E aí, finalizando, eu já tenho feito esse estudo, podemos fazer contato com várias organizações, inclusive não governamentais e ambientais, e a busca última, depois que nós tivermos implementados alguns programas aqui dentro da empresa nesse sentido, é buscar os dos vários selos verdes que as empresas têm, que recebem de prática sustentável, e isso é importante, que agrega valor à empresa e até os produtos que ela comercializa. Muito bom.
Esse foi mais um ImaCast. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe. E se você é funcionário da IMA, se inscreva aqui no ImaCast, né? O e-mail a gente deixa sempre aqui embaixo no vídeo. E é isso aí, participe. Obrigado, gente. Obrigada, gente. Obrigada.